Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe. Estamos iniciando pelo canal Amigos de Nosso Lar, mais um programa, Os Pensadores Espíritas, que tem por finalidade trazer aqueles que pesquisaram o Espiritismo, desde os fenômenos mediúnicos, sua filosofia, seu aspecto religioso, com as consequências morais dos seus ensinos. E destacamos aqui no programa esses pensadores que deixaram obras muito importantes para lermos, estudarmos e ampliarmos o nosso conhecimento. Trabalhamos aqui no programa tanto autores estrangeiros, quanto também autores nacionais, todos eles ligados à doutrina espírita, inclusive os contemporâneos de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. E a cada programa nós estamos trabalhando dois pensadores espíritas. Não será diferente hoje. Mas primeiro deixo aqui o convite para que você participe do nosso programa. Envie sua mensagem, dê seu alô, faça sua contribuição. Estamos ao vivo, transmitindo da cidade do Rio de Janeiro. Então, você pode aí pelo YouTube, através do chat do YouTube, enviar a sua mensagem e fazer a sua participação. Hoje, nós temos uma pensadora espírita brasileira e um pensador espírita italiano. Ele um pouco mais ligado ao início do Espiritismo, porque ele foi contemporâneo de Allan Kardec, e a nossa pensadora espírita vindo após, desenvolvendo o seu trabalho durante o século XX. Vamos então saber de quem estamos falando, quem irá comparecer hoje no nosso programa. Colocando então a apresentação aqui na tela, nós temos, então, Ivone Pereira e Ernesto Bozano. Sobre Ivone Pereira, calma. Se você já a conhece, você deve estar pensando, mas Ivone Pereira? Ivone Pereira foi médium. Portanto, como médium, ela não é autora das obras, é apenas intermediária. Os autores são os espíritos.
Claro, isso é um fato inegável. Mas você sabia que Ivone Pereira, além de médium, foi escritora por ela mesma e publicou várias obras de próprio punho através dos estudos que realizava do Espiritismo? Pois é essa faceta que nós vamos conhecer da nossa querida Ivone Pereira. Ernesto Bozano foi um grande cientista e pesquisador italiano, em que trabalhou muito contra o materialismo, o positivismo, e esteve muito ligado às pesquisas sobre os fenômenos mediúnicos. Então, esses são os dois pensadores espíritas de hoje. E eu já estou recebendo aqui a mensagem da nossa querida Débora Rabelo, que está à frente do canal Amigos de Nosso Lar, mandando aí seu abraço, seu boa noite. Grande abraço a você também, Débora. E você pode fazer como ela, enviando, então, a sua mensagem. Pois bem, então vamos iniciar Pensadores Espíritas com Ivone do Amaral Pereira, que reencarnou em 24 de dezembro de 1900, véspera, olha que coisa bonita, véspera do Natal e na abertura de um novo século. E veio a desencarnar em 9 de março de 1984. E, portanto, só fazer aí a conta, muito fácil, aliás, ela desencarnou com 84 anos incompletos. Embora a Ivone Pereira tivesse se radicado, morado, desenvolvido boa parte da sua atividade na cidade do Rio de Janeiro, eu não tive o prazer de conhecê-la. Mas vamos, então, saber um pouquinho da história dessa querida médium e escritora que é tão conhecida dos espíritas. Na verdade, Ivone Pereira não nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Ela nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Flores, que fica ali, encostada à cidade de Valença, no famoso Vale do Café, das grandes fazendas cafeeiras da época do Brasil Império. Ivone Pereira teve uma vida de muitas dificuldades, era de uma família pobre, que se deslocou muito por várias cidades, tanto do estado de Minas Gerais, quanto também do estado do Rio de Janeiro. Mas depois ela vai, de fato, se radicar aqui na Cidade Maravilhosa. E Ivone Pereira nunca casou, foi uma costureira, dedicada muito a auxiliar a própria família, teve muitas dificuldades, até mesmo para arrumar material para a sua atividade mediúnica. Aliás, não está no slide, mas é uma curiosidade muito importante. Aliás, mais do que uma curiosidade, porque é um fato. Não sei se você sabe, mas Ivone Pereira não era médium psicógrafa. Ivone Pereira não psicografou os livros mediúnicos da Lavra dos Espíritos Charles, Bezerra de Menezes e outros. A mediunidade da Ivone Pereira era muito diferente. Ela tinha a mediunidade sonâmbula da emancipação da alma. Então, os espíritos ditavam a ela as obras que depois ela transcrevia. E passou por tantas dificuldades na vida que ela passava na padaria, e na padaria ela conseguia, com o padeiro, aquelas folhas de papel de embrulhar o pão. Isso não se usa mais na nossa atualidade, mas se usava muito antigamente. O pão era embrulhado no famoso papel de pão. E ela tinha que angariar esse papel para poder, então, transcrever
o que os espíritos ditavam a ela. E ela conta que muitas vezes, apoiando o papel em caixotes de madeira que ela arrumava na feira, porque ela chegou a sequer ter uma mesa para poder trabalhar, para poder escrever. Mesmo assim, foi uma pessoa extraordinária, grande estudiosa do espiritismo. Você pode ver aí pela foto que ilustra o slide, que ela também foi amiga do não menos querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E a Ivone Pereira deixou, então, tanto obra mediúnica como obra literária própria. Ela escreveu muito, foi colaboradora de vários jornais e revistas da imprensa espírita e escreveu alguns livros de próprio punho. E nós vamos conhecer um deles hoje. Lá em Rio das Flores, em homenagem a ela, foi fundado e está lá, com todas as suas atividades até os dias de hoje, o Centro Espírita Ivone Pereira. Então, conhecemos um pouquinho da vida da nossa querida Ivone Pereira. Dos livros que ela nos legou, tanto mediúnicos quanto os de autoria própria, nós listamos, então, alguns aqui neste slide para que todos nós possamos conhecer. Então, Memórias de um Suicida, Amor e Ódio, Tragédia de Santa Maria, Ressurreição e Vida, Sublimação, Nas Voragens do Pecado, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, A Família, Evangelho aos Simples, A Luz do Consolador. Se você que está aí nos assistindo me perguntar qual meu livro predileto através aí da Ivone Pereira, realmente eu teria dificuldade em responder. Mas eu tenho uma certa ligação ou predileção com o romance Amor e Ódio, que é do Espírito Charles, ditado, então, a nossa querida Ivone Pereira. Mas o Memórias de um Suicida é uma obra que todos nós precisamos ler e é uma grande obra de estudo. Tem a trilogia romântica, é isso mesmo, Ressurreição e Vida, Sublimação e Nas Voragens do Pecado, que traz a própria Ivone Pereira como protagonista em 3 encarnações anteriores. Então, essas são obras ditas mediúnicas. Sobre as não mediúnicas, nós temos aqui 2 livros que precisam ser lidos por todo mundo. Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. E eu ainda coloco também, dos que estão aí no slide, A Luz do Consolador. Que obra maravilhosa que a nossa Ivone Pereira escreve sobre as lições do Evangelho. Pois bem, nós vamos hoje destacar o livro Recordações da Mediunidade. É um livro de autoria da Ivone Pereira. Não é uma obra mediúnica. Você vai saber agora por quê. É que Recordações da Mediunidade é uma narrativa da própria experiência mediúnica da Ivone Pereira. Ou seja, ela transmite dentro dessa obra todo o desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas, todo o seu aprendizado sobre a mediunidade, as orientações que ela sempre recebeu do seu guia espiritual, o espírito Charles, e também do espírito Bezerra de Menezes, com o qual ela tinha uma grande ligação. E, aliás, o Recordações da Mediunidade é um livro orientado pelo Bezerra de Menezes.
E ela conta diversas histórias, fatos ocorridos com ela, os atendimentos fraternos aos espíritos nas reuniões mediúnicas, inclusive reuniões de desobsessão. Enfim, Recordações da Mediunidade é uma obra para todo aquele que queira conhecer a mediunidade. Não precisa ser médium, mas você quer conhecer a mediunidade, quer estudar a mediunidade, quer ampliar os seus conhecimentos sobre a mediunidade, depois de ter estudado o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, recomendo, então, a leitura desta obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira. É basicamente um diário aberto, com seus estudos, suas experiências, suas vivências, seus aprendizados. Ivone Pereira cita o tempo todo na obra, sempre, Allan Kardec. Ela foi uma grande estudiosa da codificação espírita e nunca se afastou dessa base. Muito bem. O livro Recordações da Mediunidade tem 10 capítulos, que são os seguintes listados aí no slide. Faculdades em estudo, faculdade nativa, reminiscências de vidas passadas, os arquivos da alma, materializações, testemunho, amigo ignorado, complexos psíquicos, premonições e o complexo obsessão. Então, esses são os 10 capítulos que compõem o livro Recordações da Mediunidade. Entre os diversos temas que ela aborda nesses capítulos, nós destacamos alguns que consideramos, por assim dizer, mais relevantes, mais importantes e que colocamos na tela para que você possa acompanhar. Então, ela estuda reminiscências de vidas passadas, os arquivos da alma, sonhos, premonições e avisos premonitórios, mortes violentas, suicídio, suas consequências em vidas futuras, anjos guardiões, letargia e catalepsia, o que é a mediunidade, obsessão, obsessores e obsediados, entre outros temas. E eu vou chamar a atenção aqui para 2 temas muito importantes. O primeiro, que é o estudo que ela realiza sobre o suicídio e os suicidas no mundo espiritual. Ivone Pereira, naquela trilogia dos romances, Nas Voragens do Pecado, o Drama da Bretanha, Cavaleiro de Lumières, nesses 3 romances, ela, na verdade, relata suas 3 existências que ela teve. E nessas 3 existências, ela cometeu suicídio ou levou personagens a cometer o suicídio. Então, ela tinha uma ligação muito grande com essa questão do suicídio e dos suicidas. Por isso é que vai ser ditado a ela o livro Memórias de um Suicida. E durante toda a vida dela, Ivone Pereira recortava, ou melhor, e às vezes anotava, pura e simplesmente, notícias sobre suicidas. Um suicídio que aconteceu aqui, que aconteceu ali. Sempre que isso chegava a ela, de uma maneira ou de outra, ela anotava um nome, ou quando não tinha o nome, o que tinha acontecido, onde tinha acontecido, quando, e ela orava pelos suicidas. Ela fez um trabalho belíssimo, inclusive nas reuniões mediúnicas, atendendo suicidas que se apresentavam através dos médiuns. Outro tema importante é letargia e catalepsia, porque a Ivone Pereira era cataléptica. É isso mesmo. E ela quase foi enterrada viva lá na sua infância, porque no estado cataléptico ela foi dada como morta, mas na verdade ela não havia desencarnado. Então chamou a atenção
para esses dois temas muito importantes. Vamos passar agora a palavra a Ivone Pereira, dentro desse livro, Recordações da Mediunidade. Diz então a nossa querida companheira: nossa verdadeira individualidade reside em nosso ser espiritual, isto é, em nosso espírito, em nossa alma. Nosso espírito jamais morre, é eterno, porque foi construído por Deus, de essências espirituais muito puras, imortais. Quando alguém morre, é porque o corpo não pode mais conter o espírito. E, então, este abandona o corpo, que não mais serve, isto é, desencarna. Quando o nosso desejo não pode ser satisfeito neste mundo, é que outros destinos mais sublimes nos aguardam, aqui mesmo, ou no além. Então, essas são as palavras da apresentação que Ivone Pereira faz do seu livro Recordações da Mediunidade. Ela que foi uma médium exuberante, que tinha a clarividência, vivia em comunhão com os espíritos, e isso desde a infância, sabedora, pela experiência própria, da realidade espiritual da vida, ela vem e reafirma isso, ao dizer que a nossa individualidade não está no corpo orgânico, neste corpo biológico. Nossa individualidade é o espírito que somos, tendo uma experiência humana através da encarnação. E somos imortais, porque somente o corpo biológico é que morre, se desintegra, retornando seus elementos para a natureza. Agora, eu, espírito, eu continuo, apenas abandono o corpo, porque ele não me serve mais. Ele esgotou as suas forças. E então, vamos continuar a vida retornando ao mundo espiritual, de onde, aliás, viemos através do nascimento. Por isso, então, não precisamos ficar tão preocupados com o que vamos receber ou deixar de receber aqui na Terra. Outros destinos, como ela coloca, e mais sublimes, nos aguardam, seja nesse retorno ao mundo espiritual, seja numa próxima encarnação aqui na Terra, ou em outro mundo, na medida em que vamos nos aperfeiçoando, na medida em que vamos evoluindo. Então, esta é a mensagem do Espiritismo, e que Ivone Pereira retrata com todas as palavras e com toda a segurança da médium, que sempre se debruçou no estudo do Espiritismo e sempre exerceu as suas faculdades mediúnicas de acordo com as orientações da doutrina espírita que estão nas obras de Allan Kardec. Mas nós destacamos mais uma fala da Ivone Pereira na obra Recordações da Mediunidade. E a seguinte está aí na tela. A reencarnação é a lei divina, criada desde o princípio das coisas para o progresso e a evolução dos seres criados por Deus e para a reabilitação do homem que se fez pecador. Não devemos encobri-la das crianças, pois o seu conhecimento, por parte destes seres delicados, é de grande importância na reeducação do seu caráter, vindo de outras etapas reencarnatórias. O amor e o bem caem em toda parte, e quando passam, conduzidos, seja por quem for, deixam sempre um traço harmonioso de legítimo benefício.
Muito bem, neste texto, Ivone Pereira está abordando a questão da reencarnação e nos lembrando que ela é lei divina. Todos nós estamos nesse processo reencarnatório. Ora vivendo no mundo espiritual, ora vivendo no mundo material. Aí a lei de evolução vai agindo e, na medida em que nos aperfeiçoamos, tanto a nível intelectual quanto a nível moral, nós vamos, então, evoluindo e as nossas encarnações serão cada vez menos materiais. Obviamente que isso não vai acontecer no atual estágio do nosso planeta, mas essas encarnações menos materiais acontecerão, então, em outros mundos, porque deixaremos de fazer parte da humanidade terrena para fazer parte da humanidade, então, de um outro planeta, de um outro mundo neste universo, porque é princípio básico do Espiritismo a pluralidade dos mundos habitados. E Ivone Pereira, nesse seu texto, nos diz que nós não devemos ocultar, encobrir, esconder a reencarnação das crianças. Portanto, é um dever dos pais espíritas conversarem com seus filhos a respeito da reencarnação, adequando essa conversa, os ensinos, claro, à capacidade de entendimento e de raciocínio da criança. Mas se a reencarnação é um fato, é base do espiritismo, se somos espíritas, não podemos escondê-la. Não podemos dizer, não, mas nossos filhos são muito pequenos, são muito crianças ainda, deixa eles crescerem. Nós estaremos perdendo tempo dentro da educação espírita. E ela lembra, então, que todos nós estamos vindo de outras encarnações. E só vamos explicar as tendências de caráter, as ideias inatas, através da reencarnação, que é lei divina. Voltando aqui a relembrar isso. E ela encerra dizendo que o amor e o bem estão em toda parte. E é o que nós precisamos conduzir, é o que precisamos semear, para que possamos colher boas consequências para nós e também para os outros, auxiliando o progresso moral e espiritual da humanidade. Essas duas falas que acabamos de destacar, da Ivone Pereira, estão, portanto, na obra Recordações da Mediunidade, e que você pode adquirir nas melhores livrarias, tanto físicas quanto online, através da internet. Recordações da Mediunidade é publicação da FEB Editora, ou seja, a editora da Federação Espírita Brasileira, e onde você terá conhecimentos muito importantes, reflexões bastante oportunas, não apenas sobre a mediunidade, mas sobre o espiritismo como um todo. Deixa eu colocar aqui na tela, estamos recebendo aqui a mensagem da nossa Helena Aparecida Careta, que está aqui nos dando boa noite. A você também, Helena, seja bem-vinda. Bem, com isso, então, conhecemos um pouco de Ivone do Amaral Pereira, ou simplesmente Ivone Pereira, e acabamos de conhecer uma obra de autoria própria dela. Essa Recordações da Mediunidade não é obra mediúnica, não é obra ditada por um espírito, é obra escrita por ela mesma, Ivone Pereira, trazendo, então, seus estudos, seus conhecimentos, suas experiências, suas vivências no campo mediúnico à luz
da doutrina espírita. Vamos deixar aqui nosso grande abraço a Ivone Pereira, que hoje, no mundo espiritual, continua a nos auxiliar, continua a realizar o seu progresso. Bem, mas está na hora de conhecermos o segundo pensador espírita de hoje, e é o italiano Ernesto Bosano, que reencarnou em 9 de janeiro de 1862, vindo a desencarnar em 24 de junho de 1943. Portanto, aí pelas datas, nós estamos vendo que Ernesto Bosano, ele reencarnou 5 anos após o lançamento de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E, pela sua data de desencarnação, nós vemos que ele retornou ao mundo espiritual no meio da Segunda Guerra Mundial. Portanto, viveu muitos fatos o nosso Ernesto Bosano, porque ele passou também, claro, pela Primeira Guerra Mundial. Vamos conhecer um pouquinho dele, que nem tem todos nós brasileiros conhecemos. Ernesto Bosano, ele nasceu e viveu toda a sua vida na cidade de Gênova, na Itália. Esta cidade tem uma ligação aqui com o Brasil, porque no final do Império e durante a Primeira República, os imigrantes italianos saíam de 2 portos para chegar aqui ao Brasil. Os que saíam do porto de Nápoles desembarcavam na cidade de Santos. E os que embarcavam na cidade de Gênova, eles desembarcavam na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, Gênova é uma cidade portuária e que tem essa ligação, foi a porta de saída dos italianos que imigraram aqui para o Brasil. Ernesto Bosano foi professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim. E se você pegar o mapa, você vai ver que Turim não é longe de Gênova. Então, o nosso querido Ernesto Bosano, muito provavelmente, passava a semana em Turim, retornando para Gênova, provavelmente na sexta-feira, para o fim de semana. Já quando ele se aposentou, ele não saiu mais de Gênova. Ernesto Bosano, ele foi um grande pesquisador, desde que ele teve contato com as obras espíritas, e pesquisou muito os chamados fenômenos paranormais, que, na verdade, à luz do espiritismo, são normais, porque eles pertencem à natureza. E a obra do Ernesto Bosano traz realmente muitos estudos a respeito dos fenômenos mediúnicos. Não está colocado aí no slide, mas Ernesto Bosano fez pesquisas muito sérias, utilizando metodologia científica, com a famosa médium italiana Eusapia Palladino, que foi uma médium principalmente de efeitos físicos, inclusive materialização dos espíritos. Ernesto Bosano fez parte de diversas associações científicas na sua época, escreveu muito, não apenas os livros, mas, aliás, a obra total do Ernesto Bosano chega ao impressionante número de quase 100 obras lançadas. E ele ainda escrevia para as revistas e jornais que tratavam desses temas, como é o caso da revista Luz e Sombra, que era uma revista ali da Itália e da qual ele foi um assíduo colaborador. Portanto, estamos aí diante de um grande pesquisador, trabalhador, e que confirmou a realidade da alma imortal, da vida após a morte, confirmou os fenômenos mediúnicos e os estudou, fazendo um verdadeiro
complemento a tudo que nós temos na codificação espírita assinada por Allan Kardec. Bem, nós não podíamos montar aqui uns 10 slides só para trazer toda a obra do Ernesto Bozano, até porque nem tudo está traduzido para o português. Então, neste slide que está agora na tela, nós procuramos trazer o que vamos considerar, assim, os principais livros de Ernesto Bozano, pelo menos aqueles que estão publicados em língua portuguesa. Então, nós temos as obras Metapsíquica Humana, A Crise da Morte, Xenoglossia, Fenômenos de Bilocação, Animismo ou Espiritismo, Os Mortos Voltam, Literatura de Além-Túmulo, Os Animais Têm Alma, Pensamento e Vontade e Fenômenos de Transporte. Alguns títulos chamam a atenção, não é mesmo? Nós vamos, pouco a pouco, aqui no nosso programa, trazer Ernesto Bozano de volta, e aí vamos poder trabalhar outras obras dele, além daquela que vamos destacar no programa de hoje. A obra de hoje está aí, nessa relação. Qual será a que escolhemos? Vamos conhecer agora. É o livro Pensamento e Vontade, que é publicado pela Federação Espírita Brasileira, a atual FEB Editora. Em Pensamento e Vontade, Ernesto Bozano faz uma análise científica, metodológica, dos fenômenos que, na época, ele chamava de metapsíquicos, ou simplesmente mediúnicos, espirituais. E esse livro trata especificamente dos efeitos das forças ideoplásticas na mente humana, ou seja, os efeitos das forças das nossas ideias, a energia mental que consegue criar as chamadas formas pensamento, manipulando os fluidos. Ele estuda também, nessa obra, as alucinações hipnóticas e a fotografia do pensamento. Portanto, é uma obra muito importante de investigação sobre as energias da mente, os atributos da mente e as potencialidades mentais que possuímos quando aqui encarnados. Por todo esse conteúdo, eu deixo aqui a recomendação para a leitura atenta dessa obra de Ernesto Bozano, porque, segundo a nossa ciência, nós mal sabemos utilizar o nosso potencial cerebral e mental. Lembrando que mente é uma coisa e cérebro é outra. Quem pensa é o espírito, não é o cérebro. O cérebro é apenas o instrumento de manifestação do pensamento que pertence ao espírito. E na leitura desta obra do Bozano, realmente nós vamos ter dados muito importantes para saber melhor utilizar o nosso pensamento e canalizar a nossa força de vontade. Pois bem, o livro Pensamento e Vontade tem os seguintes capítulos, e cada capítulo trata de um tema: as forças ideoplásticas, imagens consecutivas, alucinações espontâneas e voluntárias, sugestão hipnótica e pós-hipnótica, formas do pensamento, fotografia do pensamento e ideoplastia. Embora os assuntos sejam técnicos, a abordagem do Ernesto Bozano, com muitos exemplos, e ele cita várias experiências realizadas, é uma linguagem de fácil assimilação, mesmo para quem não está muito afeito a essas questões de estudos mais científicos. Então, não é problema
fazer a leitura desta obra, Pensamento e Vontade. E nesse livro, o Bozano faz uma análise científica dos efeitos das forças ideoplásticas, ou seja, a força das ideias, dos nossos pensamentos na mente humana. Ou seja, ele demonstra que o fenômeno que é psicológico, é mental, ele se transforma também em fenômeno fisiológico. E hoje, através dos estudos, principalmente da medicina, nos seus mais diversos ramos, nós já compreendemos. Nós já sabemos que um desequilíbrio emocional pode nos levar a um desequilíbrio orgânico. Vamos dar um exemplo aqui. Você está passando por um estresse muito grande. Seja porque você está enfrentando problemas financeiros, problemas no relacionamento familiar, e você está vindo muito, muito estressado. Esse estresse acumulado, que é emocional, ele pode provocar em nós taquicardia. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele passou uma situação muito delicada na vida dele, problema de desemprego, questões familiares na educação dos filhos, incompreensão de alguns familiares pelo fato dele estar desempregado, as contas a pagar, enfim, esse conjunto de fatores o levou a um estresse muito grande mesmo. E teve um dia que ele se sentiu tão mal, mas tão mal, que ele pensou que estivesse tendo um infarto. E nós o acompanhamos à clínica de saúde, onde ele fez uma bateria de exames, e os exames indicaram que, organicamente falando, ele estava bem. Então, o médico olhou para ele, depois de analisar os exames, e disse assim: o senhor, por acaso, está passando por algum problema emocional? E aí, quando ele confirmou que sim, falou: então, na verdade, todos esses sintomas, taquicardia, sudorese, um mal-estar violento, tudo isso tem origem emocional. Ou, como coloca aqui o nosso Ernesto Bozano, tem origem psicológica. Na medida em que você consegue fazer esse equilíbrio psicológico ou emocional, você também reequilibra o organismo físico. Ele vai trabalhar também a questão da fotografia do pensamento. Será que é possível? Como assim? Fotografia do pensamento? Bom, eu não posso aqui adiantar o estudo do Ernesto Bozano, mas deixo aí a curiosidade em aberto para que você possa fazer a leitura do livro, porque o Bozano afirma que o pensamento realmente age sobre organismos vivos. Portanto, Pensamento e Vontade é uma obra muito importante que investiga as energias da mente, seus atributos e também as suas consequências. Vamos passar a palavra a Ernesto Bozano. Esse primeiro slide, nós estamos tirando uma fala dele da apresentação. No próximo slide, nós teremos uma fala dele da conclusão da obra. Nos diz então Ernesto Bozano: nada mais importante para a pesquisa científica e a especulação filosófica do que a demonstração, apoiada em fatos, da seguinte proposição: pode um fenômeno psicológico transformar-se em fisiológico. O pensamento pode fotografar-se e concretizar-se em materialização plástica, tanto quanto criar um organismo vivo. De outro modo falando, nada é tão importante para a ciência
e para a filosofia, como averiguar que a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. É isso que nós vamos encontrar aqui no livro Pensamento e Vontade. Quando Bozano fala de fotografia do pensamento, ele está falando, na verdade, da exteriorização do pensamento no mundo material, orgânico. E hoje nós temos outras pesquisas realizadas por outros cientistas que demonstram que pensamento é energia e que essa energia atinge, sim, os organismos vivos e que a nossa força de pensamento, através da vontade, pode, inclusive, conseguir deslocar pequenos objetos. Há uma experiência feita por cientistas russos, ali pela década de 1960, 1970, que demonstrou isso. Uma pessoa considerada lá por eles, né, uma pessoa paranormal, né, foi convidada em laboratório a olhar para uma mesa. Nessa mesa havia uma pequena bola, uma pequena esfera de aço, muito lisa, perfeita. A mesa também no seu alinhamento perfeito. E essa pequena bola de aço, então, colocada no centro da mesa. E a mesa com algumas demarcações para medir. Bom, o que esse paranormal, esse sensitivo tinha que fazer? Ele tinha que concentrar o seu pensamento naquela esfera de aço, aquela bolinha de aço, e, através do seu pensamento e da sua força de vontade, ordenar, solicitar que aquela bolinha de aço se deslocasse para a frente. O fato é o seguinte: essa experiência foi feita com vários sensitivos. E o resultado é que boa parte deles conseguiu, pela simples força do pensamento, deslocar aquela pequena esfera de aço. Então, a energia mental atingindo, atuando sobre um objeto material. Coisa extraordinária, não é mesmo? E esses estudos foram antecipados pelo Ernesto Bozano. Na conclusão, ele diz: pela demonstração experimental do pensamento e vontade como forças plásticas e organizadoras, demonstração confirmada no conceito unânime de todos os investigadores favoráveis ou adversos à hipótese espiritista, chegamos a atingir os seguintes objetivos científicos de imenso valor teórico. Primeiro, conseguimos demolir irremediavelmente o materialismo científico. Segundo, conseguimos a confirmação ulterior da hipótese espiritista. Portanto, Bozano declara que o conteúdo dessa sua obra acabou com as explicações materialistas, científicas, sobre a vida e seus fenômenos. E que a obra Pensamento e Vontade é uma obra científica que confirma o espiritismo, que ele chama aqui de hipótese espiritista. Ele usa uma linguagem mais científica. Por tudo isso, deixamos então novamente aqui a recomendação para que você leia essa obra Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, publicação da FEB Editora, ou seja,
a Federação Espírita Brasileira. Ernesto Bozano foi contemporâneo de outros grandes pesquisadores, como William Crookes, Alexander Aksakov, entre outros. E eles foram correspondentes entre si, inclusive, Ernesto Bozano se correspondeu muito com Charles Richer, que lançou a Metapsíquica, né, e que tinha algumas coisas que ele não aceitava do espiritismo. Então, Bozano esteve, assim, naquele período efervescente dos estudos a respeito da mediunidade, principalmente, e da comprovação dos princípios espíritas e a defesa do espiritismo. Bem, conhecemos, então, hoje, no nosso programa Os Pensadores Espíritas, a nossa querida Ivone Pereira, com a obra Recordações da Mediunidade, e o nosso pesquisador Ernesto Bozano, com o livro Pensamento e Vontade. Semana que vem, próxima edição de Os Pensadores Espíritas, nós traremos outros 2 pensadores, outros 2 estudiosos, e que nos legaram várias obras muito importantes para conhecermos melhor o Espiritismo e, claro, melhor praticá-lo. Deixo aqui o convite para que você esteja comigo na próxima quarta-feira, a partir das 20h, no YouTube, no canal Amigos de Nosso Lar, para mais uma edição de Os Pensadores Espíritas. Nossa querida Ivone Pereira, nosso querido Ernesto Bozano, voltarão ao nosso programa brevemente, porque eles deixaram uma obra muito grande, tiveram uma vida bem valorosa e que nós precisamos conhecer e continuar a explorar. Esta é a finalidade do programa Os Pensadores Espíritas, ou seja, né, a finalidade de trazer aqueles que estudaram o Espiritismo e transcreveram esses estudos em livros, aos quais nós temos acesso para podermos compreender cada vez melhor o Espiritismo. Estudar Kardec sempre. Allan Kardec é a nossa base, mas também estudar esses outros autores para ampliar os nossos conhecimentos e podermos ser verdadeiros espíritas. Nosso muito obrigado a Ernesto Bozano e a Ivone Pereira. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na edição do programa, cujo vídeo vai ficar disponível lá no canal Amigos de Nosso Lar, no YouTube, e também no canal Orientação Espírita. E aí você poderá assistir aqui qualquer episódio do nosso programa, em qualquer dia e em qualquer horário. Rogando a Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que você tenha muita paz na sua vida, realizações no campo do bem. Nós nos despedimos para nos encontrarmos próxima quarta-feira, 20h, aqui no YouTube, no canal Amigos de Nosso Lar, para mais um Os Pensadores Espíritas. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.